sobre essa mensagem, porque nós vivemos em tempos aí que está meio complicado a igreja local, porque a igreja do Senhor é sempre santa e imaculada, amém? Mas as igrejas hoje que são intituladas a igreja, o corpo de Cristo, como o Danilo bem falou aqui, precisa agir como tal, porque esse corpo não é um corpo aí que tem suas próprias vontades, não pode ser, porque o cabeça é Cristo, então tem que estar debaixo da direção e da vontade de Cristo, amém? E a igreja de hoje está pendendo aí para um lado, que está olhando para o eu de cada um, massagens na alma, no desejo, e é bem verdade que tem que ser um local confortável, sim, um som adequado para ouvirmos, louvores, tudo isso é bom. O problema não está nisso em si, mas o problema está na prioridade que muitos dão, tratando muitas vezes os fiéis, os membros do corpo de Cristo, como consumidores, infelizmente. E aí muda o foco. O foco que era para ser totalmente espiritual, uma igreja como Cristo nos ensinou e nos deixou, acaba sendo desvirtuada. Então a pessoa se acha, ainda que inconscientemente, como um consumidor, que vem para a igreja, porque lá vai ter louvores de adoração, um ambiente legal, uma estrutura, vou ver meus amigos, lá eu vou receber uma palavra abençoada, que vai me encorajar, que vai fazer eu prosperar, mas não é só isso. Temos que estar prontos, sim, para ser igreja de fato. É muito perigoso olharmos só para esse lado. É muito perigoso, porque fatalmente vamos realmente desvirtuar a igreja de Cristo, e às vezes sem perceber. Então eu acho propício nós falarmos a respeito disso, né? E o tema de hoje é a igreja que Cristo formou. Então não podemos jamais fugir desse padrão que Cristo nos deixou. Embora, como eu disse, nós temos sim que acolher as pessoas, temos que estar prontos, tem que ser agradável sim o nosso convívio, estamos entre irmãos, somos aqui uma família de fato, que amamos pertencer, isso tudo é verdade, mas não pode se resumir só nisso. Isso não pode ser o foco, isso não pode ser o objetivo principal, não. Isso tem que ser apenas complementos para que nós possamos realmente ser a igreja de verdade. A igreja como Cristo realmente nos deixou para ser. Tá? Então, a igreja que Cristo formou, e é diferente de muito que nós estamos vendo hoje. Realmente está sendo desvirtuado isso, né? Jesus não veio para receber algo. E a maioria das vezes, as pessoas estão indo para a igreja para receber algo. Para receber uma direção, para receber um conforto, para resolver um problema, para ser abençoado, para prosperar. Mas a prioridade não é e jamais vai ser isso. Isso pode ser, sim, consequência, está no pacote. Tudo isso. É verdade, Cristo faz tudo isso. Mas qual é o propósito? A gente já pode começar, por exemplo, por que existe esta igreja aqui, nesse prédio, aberta hoje? Por que existe? Qual é o principal objetivo? É cultuar a Deus, não é verdade? Quantos concordam? Amém? É cultuar a Deus. Então, a partir daí, se o objetivo principal é isso, tudo tem que estar alinhado com isso. E quando eu vou prestar um culto, eu vou entregar, não receber. Culto, eu entrego, eu ofereço ao Senhor. Então, eu vou entregar. Então, aí já é o princípio da igreja. É pela entrega. Eu entrego minha vida ao Senhor. Eu entrego os meus dons que Ele me deu, os dons espirituais, mas também os dons pessoais que cada um, as habilidades de cada um. Eu vou entregar toda a minha vida, as minhas finanças, a minha família, o meu lado profissional. Eu entrego. E eu venho aqui principalmente para entregar meu louvor e adoração a Ele. Então, só pelo fato de existir uma igreja para ter cultos, já mostra que é uma entrega. E a igreja tem que ser sempre com este objetivo, entregar. Tem que ser uma entrega. Nós vamos percorrer aqui e vamos ver o exemplo de Jesus, que é muito claro. Ele não veio para ser servido,
Ele deixou muito claro por diversas vezes e deu exemplo. Ele veio para servir. Ele veio e se entregou, deu a vida dele por muitos. E esses muitos está incluso eu e você. Então começa por aí. Tudo que ele fez, se despiu de sua glória, desceu aqui na terra, viveu com as mesmas fragilidades, as mesmas dificuldades que nós, as mesmas tentações, os mesmos impulsos. Ele deixou toda a glória dele para entregar-se, entregar a sua vida, entregar o seu corpo ali para ser dilacerado, mutilado, para sofrer. Então ele veio para entregar, e a igreja dele não é diferente, porque é o corpo dele. Se ele é o cabeça e agiu assim, por que eu como igreja tenho que ser diferente? Não vou me sacrificar, não vou me empenhar, não vou oferecer, não vou entregar, só vou receber. Não pode. Alguma coisa aí não encaixa. Ou melhor, acho que tudo não se encaixa, né? Porque é totalmente oposto. Receber e entregar. Então a igreja é para isso, a igreja foi formada para isso, para ser o corpo de Cristo aqui na terra, para fazer aquilo que Cristo quer fazer por intermédio da sua igreja. Então, ele já mostrou claramente, quando passou aqui pela terra, como devemos nos portar. E somos discípulos dele. Então nós temos que ter muito cuidado com isso. Voltar sim para as Escrituras e ver qual o modelo de igreja que Cristo nos deixou. Amém? Eu gostaria de começar aqui o primeiro ponto para analisarmos aqui, para meditarmos. A igreja consumista versus a igreja corpo de Cristo. Então, um contraponto aí para nós pensarmos um pouco, meditarmos um pouco nisso e observarmos a diferença de que muitas vezes, eu e você, às vezes até inconsciente, estamos às vezes nos tornando consumidor. E mais ainda, consumidores exigentes, isso que é o pior. Onde nós deveríamos entregar, oferecer, servir, como Cristo demonstrou, como Cristo fez. Essa é a missão da igreja aqui na terra. Servir, alcançar as almas, servir o propósito de Cristo. E às vezes nós deixamos isso em segundo plano, às vezes terceiro, ou às vezes nem entra nos planos, infelizmente. Essa é uma realidade da igreja de hoje. Bom, a igreja consumista versus a igreja corpo de Cristo. A igreja consumista, hoje muitas comunidades, infelizmente, tratam os fiéis como clientes, como verdadeiros consumidores. Procuram avaliar a satisfação pessoal de cada um. Querem que todos cheguem lá e se sintam bem. Mas, infelizmente, para isso, criam maneiras, métodos, procedimentos, oferecem coisas que vão satisfazer a minha alma, o meu eu, para atrair. E se alguma coisa não saiu como deveria, se alguém de repente não gostou, não recebeu bem aquilo que está sendo oferecido, a igreja corre para mudar, para se adequar, para atender as expectativas dos homens, das pessoas. E é totalmente o contrário, porque Jesus fala para negar a si mesmo. Então, por que eu vou oferecer algo que vai massagear o meu ego? Já que Jesus disse que é para eu negar esse ego. Então, é totalmente o inverso. Amém? As mensagens não confrontam mais. As mensagens da igreja atual, geralmente, é mensagem de prosperidade, é mensagem de vitória, é mensagem de consolo. Mas, lá em último caso, confronto. É bem verdade que tem igrejas que estão batalhando ali, perseverando no evangelho genuíno, na palavra do Senhor. Mas o que nós vemos aí nas mídias sociais, existem muitas igrejas que não estão agindo dessa forma. E a mensagem tem que ser de confronto, tem que provocar uma mudança na minha e na sua vida. Porque nós estamos aqui no piloto automático, de acordo com as nossas vontades, os nossos desejos. E a palavra do Senhor vem para nos colocar de novo nos trilhos. Vem para nos colocar realmente na posição que Ele nos chamou para ser. Então tem que ter confronto, tem que provocar mudança. Tudo bem que muitas vezes a palavra vai afirmar aquilo que eu já estou fazendo, que eu estou batalhando, mas se chegar a um ponto que a palavra não traz mais confronto para nossas vidas, nós não estamos dando mais ouvidos à palavra como deveriam.
Porque nós somos imperfeitos, então o confronto tem que existir sempre. Porque nós estamos sendo aperfeiçoados, lapidados, moldados. Isso vai acontecer até o dia de Cristo Jesus. Estaremos sendo lapidados, estamos num processo que ele não para. Não tem como, não, agora cheguei lá, estou pronto, estou de acordo com o que Cristo quer que eu seja. Já sou um cristão exemplar, não tem isso. Infelizmente não tem. Senão ia ser muito fácil, né? A gente chegava ali no ponto, conquistava aquele estágio e depois estava tudo bem. Agora estou tranquilo, já cheguei lá. E não é. É uma batalha diária. É realmente negar a si mesmo e pegar a cruz e seguir diariamente. É o que Cristo nos deixa. E esta mentalidade que se baseia aí no eu gosto, no eu quero, eu mereço, faz a igreja sim um ambiente de consumo. Faz a igreja sim um ambiente que as pessoas vão lá para receber algo, para ter algo em troca, para ter uma experiência, ou como muitos falam, recarregar as baterias. Vou lá para pagar o meu dia ali com Deus, pelo menos uma vez no culto ali. E não é isso. Isso tem que ser uma batalha diária. Aqui nós temos que nos reunir verdadeiramente para oferecer a Ele e desfrutar da presença dEle. Oferecer nossa adoração, nosso louvor, nossa vida por completo no altar do Senhor. E viver aqui experiências maravilhosas como nós vivemos, como igreja, desfrutando a presença do Pai, onde há sim manifestação dos dons, onde há sim cura, libertação, onde há salvação mesmo, onde o governo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo tem que ser uma verdade para cada um de nós. Porque senão o propósito da igreja não está sendo cumprido. E nós temos essa facilidade, o ambiente está gostoso, estou lá com os meus irmãos ali que eu gosto de estar, que é sempre um ambiente gostoso, saudável. A gente tem uma forte tendência a focar nisso, a desfrutar nisso, que também é bom, é importante, como eu disse, mas nós temos que sempre lembrar da prioridade, que é ser verdadeiramente igreja. E a igreja como Cristo deixou. A igreja bíblica, meus irmãos, é muito diferente desta, que eu acabei de citar algumas características, mas tem muitas outras. Vocês sabem do que eu estou falando. Vocês veem aí diariamente, infelizmente, maus testemunhos do que é a igreja, coisas repercutindo e etc. E aí nós estamos fadados a atrair as pessoas somente. Não. Tem que ter atrativo para as pessoas? Tem. Tem que ter um ambiente agradável? Tem, porque as pessoas vão chegar aqui e vão estar tranquilas, calmo, um ambiente agradável, que não trouxe nenhum impacto negativo, para que elas possam estar tranquilas para receber a ministração da palavra do Senhor. Esta ministração que confronta, essa ministração que transforma, é isso. Então, isso são coisas boas? São, mas podem se tornar coisas ruins se nós não soubermos realmente colocar o nosso foco onde é necessário. Gostaria de abrir nossa Bíblia em Romanos, capítulo 12, versículo 5, na versão NVT, por gentileza, para começarmos ali a entender um pouco sobre esta igreja que Cristo nos deixou, que Cristo formou. Romanos, capítulo 12, versículo 5, diz o seguinte, 12:5. Assim é também como o corpo de Cristo, somos membros diferentes do mesmo corpo, e todos pertencemos uns aos outros. Amém? Olha só, somos corpo, ainda que diferentes uns dos outros, e somos, e cada um vai ter a sua importância no corpo, porque cada parte do nosso corpo tem importância. Então imagine, o dedinho, para que serve? Tira ele, vai perguntar para quem perdeu o seu dedinho. Mas é só isso? Não, gente, cada um tem sua importância. Aí pode falar, não, mas o coração é mais importante. Cada um tem a sua função para que o corpo funcione adequadamente. Então, se você faz parte desse corpo, não se engane. Não se engane que você passa despercebido. Não se engane que o que você faz como corpo de Cristo, que não tenha nenhuma finalidade, nenhuma utilidade. Tem sim. Tem sim. E Deus quer que você realmente faça isso que é necessário, como sendo parte desse corpo. Então nós precisamos estar prontos a isso. Vamos ler também em Atos 2:42, que retrata ali a igreja primitiva, né? Os primeiros passos da igreja ali, determinado por Jesus, os apóstolos ali tomando a frente.
Então, ali era o modelo de igreja que nós temos. E no 2:42 diz o seguinte: todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. Então ali fala de uma unanimidade. Todos são todos. E aí a igreja de hoje, quando a gente marca uma oração, um propósito de oração, uma vigília, tem dificuldade de comparecer. Até nas atividades aqui que geram comunhão entre nós, que ali também fala da comunhão. Nós temos dificuldades. Ensino da palavra, nos resumimos muitas vezes a só o que nós recebemos aqui no culto de domingo. Isso é só um detalhe, é só mais um ponto para você refletir, para você colocar em prática, sim. Mas tem que ser diário, tem que ser leitura diária. E se nós formos olhar na igreja primitiva ali em Atos, fala que eles todos os dias perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas igrejas, nas casas. E aí às vezes a gente não dá importância para as células, que é também modelo bíblico de Atos, que eles se reuniam nas casas. É onde nós temos uma oportunidade de tirar dúvidas, de compartilhar aquilo que Deus está falando em nossos corações, de compartilhar ali problemas e receber uma ajuda de perto. É totalmente diferente e uma grande importância participarmos. Então, igreja é isso, é uma comunhão. E no final do versículo fala que pertencemos uns aos outros. Por quê? Porque a mão depende do pé, o pé depende da mão. Então, um depende do outro, sim. E quando Cristo nos chama para ser igreja, Ele nos chama para um propósito, para cumprir o propósito dEle. E se eu deixo de executar, a gente vai ficando manco. Se a perna não está indo para a direção que a cabeça, que é Cristo, está mandando, como que vai ser? Imagina uma perna querendo ir para lá, outra ir para lá. Vai dar errado, não vai sair do lugar. Não vai construir aquilo que a igreja tem que construir. Não vai fazer aquilo que a igreja precisa fazer. E meus irmãos, cada vez mais, o papel da igreja tem se tornado importante, porque Cristo está às portas. Ele vai voltar, não se engane, e vai pegar muita gente de surpresa. Ninguém vai estar aí esperando de fato, sabendo, agora ele vem. Ninguém. Ainda aquele que esteja esperando com ansiedade à volta dele, se preparando para isso, se dedicando, vivendo de acordo, negando-se a si mesmo, pegando sua cruz, seguindo a Jesus, ainda assim ele será surpreendido no grande dia do Senhor, pois Cristo fala que somente o Pai sabe. E ninguém vai saber o dia nem a hora. Seremos pegos mesmo de surpresa, que ele virá como um ladrão de repente. Então, se nós não estivermos fazendo o nosso papel, é muito fácil realmente nós chegarmos aqui na igreja, participarmos do culto, ver os nossos amigos, nossos irmãos, mas viver como igreja, que não é só no culto, é no dia a dia. Então nós precisamos sim ser essa igreja de fato, verdadeira. Então não pode ser uma simples linguagem de consumo, com palavras direcionadas, com muita técnica por trás disso, verdadeiros coaches, né, para isso. Isso não vai trazer o efeito desejado, isso não vai formar uma igreja realmente imaculada, a igreja de Cristo, que cumpre o propósito dele. Então nós temos que focar realmente no que interessa, no que interessa de fato. Então esse compromisso de serviço da igreja não pode faltar. E não se engane, não tem habilidade para isso, não tem nada para oferecer. Tem sim, nós sempre temos algo a oferecer. Seja intercedendo, seja orando, seja dando uma palavra de ânimo, seja comparecendo, seja contribuindo financeiramente, seja convidando alguém. Tem muitas coisas para nós exercermos como igreja. Então nós fazemos parte e temos que entender isso, porque se a gente não acreditar nessa verdade, que eu sou importante, que você, cada um de nós, desde a criança que está sendo ministrada lá, é importante para isso, nós não vamos exercer fielmente o papel de igreja. A igreja de Cristo é muito mais grandiosa do que simplesmente fazer parte de uma comunidade cristã, como a comunidade Somos Igreja, ou qualquer outra aí que nós conhecemos tantas, que muitas vezes estão sim fazendo o papel da igreja, buscando fazer cumprir o propósito de Jesus, mas de repente eu chego lá e sou membro disso, e não entendi isso e não estou praticando.
Então é importante que todos nós assumimos esse papel de igreja verdadeira. Vamos ver o exemplo de Jesus lá em Filipenses 2, 6 e 8. Isso mostra que Paulo falando, mostra que sempre o chamado de Jesus foi para vivermos sim, nos entregando, nos doando, servindo realmente. Né? Não para nós, mas sempre para o outro. Mas o que eu ganho nisso? Não se trata disso. Porque se o outro estiver fazendo da mesma forma, vai estar servindo você. Porque é um servindo aos outros. Então é importante nós meditarmos isso. Vamos lá para Filipenses então, 2, do 6 ao 8. Que diz o seguinte: embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Olha só. Em vez disso, esvaziou-se a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano, quando veio em forma humana. Humilhou-se e foi obediente até a morte de cruz. Então, isso é muito claro, é um trecho conhecido. Ele esvaziou a sua glória. Então ele não veio aqui esperando ser reverenciado como ele merece. Ele era Deus. Ele veio aqui como homem, mas é Deus. Merecia sim ser reverenciado, ser adorado, ser colocado em destaque, mas ele não nos ensinou dessa forma. Ele veio aqui para fazer como cada um de nós precisa fazer. Ele veio nos dar exemplo, como homem, veio nos representar aqui. E aí ele se entregou, sofreu, passou por todas as tribulações, muito mais às vezes do que nós passamos, e também estamos sujeitos. E se entregou, tirou toda a sua glória de lado para servir, para se entregar, para morrer. E assim deve ser a igreja dele, com esse pensamento, valorizando isso que ele fez, e se dedicar a esse propósito também. Amém? Bom, em contraste com a igreja consumistas, ainda seguindo o exemplo de Jesus, vamos ver aqui pontos dessa igreja também, né? Porque ela não se reúne para receber, mas para se entregar. Não busca conforto, mas conformidade com Cristo. Está realmente conforme Cristo nos ensinou. Não foge do confronto bíblico. Isso é um ponto que é batata. Fugiu do confronto bíblico, só palavras que massageiam o nosso ego, que nos incentivam, que falam, não, vai lá que você vai ser abençoado, você vai receber de Cristo. Nós podemos sim ser abençoados grandemente, além do que nós pensamos ou desejamos. Mas e o confronto? E como que eu vou ser lapidado se não tiver confronto, meus irmãos? Uma palavra bíblica que procura ministrar a palavra do Senhor e não tem confronto, está selecionando só aquilo que não vai confrontar, não vai de repente desagradar, né? E isso nós vamos ver aqui em outro ponto, no segundo ponto, que é a espiritualidade do conforto versus a espiritualidade do sacrifício, que é algo que nós vemos claramente também. Não precisa ter sacrifício, que a igreja consumista propaga hoje em dia. Não é necessário se sacrificar, né? E aí entra também a hipergraça, que desvirtua a graça que nos alcançou, que é a graça merecida. O que Cristo fez, realmente, nós não merecemos. Ele perdoa nossas falhas, Ele sabe que nós somos fracos, erramos. Mas a hipergraça acha que isso não tem importância alguma. Pode continuar errando, Ele sempre perdoa. Não se preocupe com o seu erro. Não é isso que Deus nos fala. Não é isso que nós aprendemos na palavra. Temos que nos preocupar sim. Temos que negar tudo isso. Temos que procurar, buscar o propósito sim, de santidade, de perfeição. Ainda que somos imperfeitos, mas temos que buscar isso. Porque nós temos agora o Espírito Santo que vai nos ajudar nisso. Se nós perseverarmos, nós seremos sim transformados. Nós seremos sim conduzidos de glória em glória, de vitória em vitória, para alcançar aquilo que Cristo tem para cada um de nós. É sim, quando errarmos, temos que nos arrepender. Precisamos sim. Não estamos livres dos erros, mas precisamos saber nos prostrar, nos humilhar, como Cristo se humilhou, ainda que não tinha pecado, Ele se humilhou para nos alcançar. Para que nós também, os nossos pecados também fossem perdoados, graças à humilhação dele. Então, por que nós
quando errarmos, não devemos nos humilhar, não precisamos nos humilhar. Precisamos sim, precisamos reconhecer nosso erro e voltar para que realmente a transformação haja através de nossas vidas. Voltar e realmente fazer diferente, buscar consertar nosso erro, se não for possível, viver ali, não errando mais naquilo. Temos que buscar isso, sempre. Então, essa espiritualidade do conforto que confronta com a espiritualidade do sacrifício tem suas características ali. Então, as pregações sempre vão ser suaves, para não confrontar, de repente, o nosso pecadinho de estimação que nós temos. Ou não confrontar a nossa conduta, que às vezes estamos indo para uma vereda que não é para nós irmos. Então, não pode ser só de palavra suave, pois Cristo não foi assim. Ele pregava aquilo que era necessário para que houvesse a transformação através do Espírito Santo na vida de cada um, para que o poder de Deus pudesse realmente transformar vidas, através do poder da palavra, da verdade. Amém? O culto não pode ser somente uma experiência emocional, embora é difícil nós separarmos a nossa emoção, a nossa alma, do nosso espírito. É por isso que nós devemos negar a nós mesmos, porque a nossa alma vai nos levar para outro caminho. A Bíblia nos fala que a natureza humana, o homem é mau por natureza, e vai se inclinar para as coisas más, vai se inclinar para o pecado. Mas a Bíblia também nos fala que nosso espírito está pronto. E aí nós devemos sim deixar o Espírito Santo agir em nós, ter comunhão com o nosso espírito, que o nosso espírito vai nos conduzir. E aí sim nós poderemos nos livrar de todo esse ego que nos leva ao pecado, que nos leva ao erro. É espiritualmente. Então tem que ter confronto sim, porque sem o confronto não há mudança, não há transformação. Amém? E é uma fé somente baseada em benefício. Então, se de repente eu decido dar um passo, entregar minha vida ao Senhor, se eu decido realmente reconhecer Jesus como meu Salvador e meu Senhor, às vezes é por interesse, por aquilo que Ele pode fazer, com medo de ir para o inferno, que realmente nós precisamos pensar nisso também. Não podemos baixar nossa guarda e abrir mão disso. Nós precisamos querer, desejar ir para o céu. E para isso nós precisamos ser a igreja verdadeira que Cristo formou. Amém? Fé baseada em benefícios, cura, prosperidade, soluções rápidas, pouco espaço para arrependimento, confronto, santidade e renúncia. Então nós precisamos realmente ser confrontados. Precisamos renunciar verdadeiramente, precisamos buscar essa santidade para nos tornarmos a igreja que Cristo verdadeiramente formou, para que nós possamos estar inseridos verdadeiramente no corpo de Cristo, no corpo que a cabeça é Cristo. E aí sim, Ele vai poder tocar outras vidas, resgatar, salvar, ser uma igreja realmente saudável, pulsante, vivendo as verdades do Evangelho, a igreja que avança e ninguém pode parar, a igreja que resgata o perdido, a igreja que cura sim, que é a manifestação de poder, de maravilhas. Esta é a igreja de Cristo. Mas se nós não estivermos agindo de acordo com o que Cristo deixou, não poderemos ser dessa forma, não conseguiremos. Então nós vamos fazer muito barulho, movimento, vai sim ter entretenimento, vai chamar a atenção, vai trazer pessoas, mas a manifestação, muitas vezes não estará aqui. Vai ter manifestação humana, carnal. Mas a manifestação do poder, que é o poder de Deus que muda a realidade do ser humano. Se não tiver o poder de Deus, é vã a nossa fé. Tudo que nós fazemos aqui, ainda que inseridos no corpo de Cristo, será em vão. Não cumprirá o objetivo que a cabeça está mandando. Então a cabeça está lá. Não, é aqui, é aqui, é aqui. E o corpo não obedece. Imagina. Uma igreja paralítica, paraplégica, que não consegue receber o comando e exercer aquilo que a cabeça está mandando. Então imagina. Infelizmente é a realidade. Porque cada um de nós, isso não é responsabilidade só de quem está na liderança, é cada um de nós sermos essa igreja. Porque conforme o altar aqui está, o louvor, sendo conduzido o louvor, não é só o nosso grupo de louvor,
que está adorando ao Senhor, nós precisamos estar entregando ali o nosso louvor e adoração como igreja, em conjunto. Isso não deve parar também no nosso dia a dia, na semana toda, temos o nosso momento de adorar a Ele. Ele merece todos os dias, não é só 1, 2 horinhas aqui no domingo, não. Então essa igreja tem que ser uma igreja verdadeira, que obedece o comando do cabeça. Tem que ser uma igreja saudável realmente. Nós precisamos batalhar para isso. Porque essa realidade, esta maneira de igreja consumista, infelizmente, produz um corpo fraco, desnutrido, frágil, que por qualquer coisinha adoece, a imunidade vai lá embaixo. Porque não está revestida do poder de Deus, não está agindo como tal. E aí qualquer coisa já é motivo para abandonar tudo, para deixar os nossos desejos nos levar, voltar à vida que eu tinha antes. É muito fácil. E qualquer problema que surge, não, essa igreja aqui já não dá mais, vou mudar. É por causa dessa fragilidade, porque não sabe o papel tão importante, tão maravilhoso, tão santo, tão poderoso, que é da igreja, que eu e você fazemos parte. Se nós entendêssemos isso, nós agiríamos diferente, muito diferente do que nós agimos. E eu digo isso não é só falando para vocês, não, para mim também, eu preciso entender mais. O que é isso? Qual a importância da igreja de Cristo? Não foi à toa que ele falou que essa é a minha igreja santa, imaculada. Não é à toa que ele falou que ele preparou um lugar lá para a sua noiva, para nós, para vivermos eternamente com ele. Não é à toa que ele deixou os dons espirituais, deixou o Espírito Santo, para que nós agíssemos como igreja, para que nós dessemos continuidade àquilo que ele começou. E por que eu vou agir dessa forma? Sem preparo nenhum, sem entendimento nenhum, sem me esforçar para isso, sem me sacrificar para isso. Eu preciso agir dessa forma, como a igreja de Cristo. Então, uma igreja que, sim, que precisa ter renúncia, precisa ter obediência, precisa ter entrega e precisa ter cruz, a cada dia. Jesus fala que a cada dia devemos tomar a nossa cruz, devemos dizer não para o nosso eu e fazer aquilo que Cristo espera que nós façamos, para cumprir o propósito dele. Então, não adianta nós ficarmos fazendo tudo meia boca. Não adianta, muito pelo contrário, vai só piorando a situação. E a gente ainda fica com a falsa sensação de que está sendo igreja, estou fazendo, estou entregando. Olha só, eu faço, eu canto, eu prego, eu recepciono, eu limpo a igreja, eu faço. Tudo isso faz parte de quem resolveu servir, quem entendeu o que é a igreja. É o que Cristo fazia, amém? Vamos para Marcos, aliás, antes para Lucas 9, 23 e 24, na linguagem NVT também. Jesus nunca ofereceu atrativo, como conforto, como o nosso bem-estar, para virmos a Ele, para recebermos o Evangelho. Nunca, jamais. Olha só o que diz em Lucas. Olha o que Jesus disse. Disse ele à multidão: se alguém quer ser meu seguidor, negue a si mesmo. Tome diariamente sua cruz e siga-me. Então ele está falando aqui sobre isso. Se tentar se apegar à sua vida, a perderá. Mas se abrir mão de sua vida por minha causa, a salvará. Olha aí. Aqui ele já começa na segunda parte falando da vida eterna. Porque a nossa vida terrena aqui é muito pequena. É só um cisquinho diante da eternidade. Então, se a gente tentar aqui ter uma vida somente de bem-estar, somente de satisfação, de alegria, de satisfazer o nosso desejo, ter uma vida tranquila, confortável, nós estamos correndo sério risco de perder a nossa vida eterna e seguir para a morte eterna. É a grande realidade. Mas agora, se nós fizermos aquilo que Jesus realmente nos orientou, abrir mão dos nossos desejos, abrir mão das nossas vidas, para seguir aquilo que Ele preparou, que aliás é o melhor para nós, é que nós não conseguimos enxergar isso, aí sim nós vamos ganhar a nossa vida eterna com Cristo. Isso é papel de igreja, isso é que nós devemos realmente
pensar todos os dias e agir como tal. E Jesus sempre serviu. Vamos ver o exemplo aqui em Marcos 10, 44 e 45. Que ele fala muito sobre isso, sobre buscar destaque. E hoje é outro problema da igreja, que oferece algo como consumo, como bem-estar, como estrutura e etc. É bem característico isso, né? É ser servido e não servir. Você sabe que existem até igrejas aí que tem ala VIP, que aí as personalidades podem ir lá, sentar num lugar de destaque, cercado, que nós, pobres mortais, não podemos sentar lá. E ali são servidos durante o culto, com comes e bebes, olha só. É um exagero, infelizmente, para atrair, para atender os anseios das pessoas. E lá em Marcos, está escrito assim: e quem quiser ser o primeiro entre vocês, que se torne escravo de todos. 45 também. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Olha só, é mais um exemplo que Cristo nos deixou. Vocês concordam que Jesus é o nosso exemplo em todos os aspectos? Amém? Ele deve ser nosso exemplo. Ele nos ensinou como proceder diante de toda e qualquer situação. Então é isso que ele nos mostrou. Um servo. A Bíblia nos fala que ele é um servo sofredor, que sofreu para servir a cada um de nós. Mesmo não merecendo, ele serviu e serviu até o fim. Sofreu por cada um de nós. Vamos lá também para Atos 5, 40 e 42, que também mostra ali ainda a igreja primitiva, o que acontecia, e tem um contexto aqui bem específico, né? Nessa passagem. Vamos ler. Atos 5, 40 a 42. Os demais membros aceitaram o conselho de Gamaliel, chamaram os apóstolos e mandaram açoitá-los. Depois ordenaram que nunca mais fossem em nome de Jesus, e por fim os soltaram. Quando os apóstolos saíram da reunião do conselho, estavam alegres, porque Deus os havia considerado dignos de sofrer humilhação pelo nome de Jesus. E todos os dias no templo e de casa em casa, continuavam a ensinar e anunciar que Jesus é o Cristo. Vamos só terminar isso daqui, porque o horário já está se avançando. O que estava acontecendo aqui? Os apóstolos foram presos lá, interrogados. Conselho lá dos entendidos, do sinédrio, das autoridades lá, religiosas. E Gamaliel, que para quem não sabe, era muito respeitado naquela época. Aliás, foi ele responsável por toda a formação do apóstolo Paulo, enquanto ainda era fariseu. Tá? E ele tinha acabado aqui de aconselhar os outros ali do conselho que estavam querendo matar os apóstolos. E ele falou: gente, por que vocês querem matar ele? Já não surgiu lá Judas, lá da Galiléia, já não surgiu tantos outros, e depois que ele morreu, os seus seguidores se dissiparam e nada aconteceu? Então deixa eles irem. Se for humano o que eles estão fazendo, vai acabar, não vai prosperar. Mas se for verdadeiramente de Deus, ninguém vai poder parar eles. E aí você corre o risco de estar agindo contra Deus. Esse foi o que Gamaliel falou. Então essa era a igreja verdadeira. E realmente estavam movidos pelo Espírito Santo. Estavam ali fazendo aquilo que Cristo nos deixou fazer como igreja. E felizes por sofrer. Porque foram presos, açoitados, judiados ali. E ainda assim, permaneceram firmes e saindo de lá depois dos açoites, estavam felizes em poder fazer isso por Cristo. Sofreram um pouco, conforme Cristo sofreu ali. Então, nós estamos felizes em sofrer pelo Evangelho? Quando nós somos caluniados, como nós somos às vezes ridicularizados por levantarmos a nossa bandeira de Cristo, será que nós somos felizes em sofrer por Ele?
Quando nós de repente perdemos um emprego, porque não negamos Jesus lá nesse emprego, e aí como que nós vamos agir? Como uma igreja consumista, que vai lá para buscar uma palavra de ânimo, uma palavra de vitória, uma palavra que realmente vai mudar a história ali pelo problema que está enfrentando? Ou nós vamos estar felizes porque não negamos a Cristo, permanecemos firmes como igreja dele? Nós precisamos meditar nisso. E vamos ali para o terceiro ponto, que é o evangelho como produto e o evangelho como poder de transformação também. Porque o evangelho sem poder, a igreja não agirá conforme a cabeça está querendo. Então nós temos que realmente pregar esse evangelho como igreja, ser uma igreja poderosa, onde há sim manifestação do Espírito Santo, onde há cura, milagres, prodígios, maravilhas, como era a igreja primitiva, porque Deus não mudou. E o Espírito Santo está conosco, sim, esperando que cada um se coloque nessa posição para poder operar através de cada um de nós esta maravilha, esse poder transformador de cura, de libertação, libertar verdadeiramente os cativos e trazer para uma realidade, uma igreja santa, imaculada, poderosa, que segue os preceitos, os princípios de Jesus. É isso que ele espera, e é isso que a igreja precisa ser, realmente revestida desse poder, porque não adianta nada nós agirmos mecanicamente, fazemos aqui uma programação, uma liturgia impecável, perfeita, ponto a ponto, pensado, tudo se encaixando, se não houver o poder verdadeiro, se eu não deixar também esse poder me transformar, esse poder agir em mim, através de mim. Isso é a igreja poderosa, que precisa sim estar disposta a ser usada por Cristo, nas situações adversas, sim, na situação para levar bênção, para levar sim, mas para levar confronto, para levar um evangelho verdadeiro, que não é um evangelho somente de oba-oba, de disse-me-disse, de satisfação pessoal, não é. A nossa satisfação tem que ser como dos apóstolos, satisfeitos em sofrer por Cristo, porque está seguindo aquilo que Cristo está mandando a igreja fazer, a igreja ser. Temos que ter esse prazer. É difícil, mas quando nós entendemos que isso é necessário, isso é missão da igreja, e Cristo está conosco, o Espírito Santo nos conduz, nos sustenta, aí a coisa muda. Nós precisamos olhar desta forma. Não é eu, Márcio, você como pessoa que está sofrendo, é a igreja, e a igreja jamais será desamparada por Cristo. Tudo tem um propósito, o sofrimento tem o seu propósito, assim como o grande triunfo da igreja também tem o grande propósito do Senhor. E a igreja triunfa sempre, meus irmãos, porque é Cristo que comanda, é Ele que comanda. Então não tem como dar errado, não tem como não triunfar, mas é uma igreja que vai passar por momentos difíceis. Jesus disse que nós teríamos aflições aqui, sofreríamos por causa do evangelho, iríamos passar por momentos de tribulação, de acusação, de injustiça sempre. Momentos de fraquezas também, porque somos humanos, mas é Ele que vai nos erguer, e vai usar essa igreja, na maioria das vezes, para ajudar a erguer aquele que está caído, para que a igreja possa continuar, para que a igreja possa ser sarada, cada membro dessa igreja possa ser sarado e cumprir o propósito que Cristo nos deixou. Amém? Continuando aqui, o evangelho de Jesus anunciava a verdade, mesmo quando isso afastava multidões. Nós temos um trecho bem característico dos discípulos, quando Jesus estava ministrando, e acharam que a palavra dele foi dura demais. Vamos lá para João 6, do 64 ao 66, ao 67, para dar mais sentido, por favor. João 6, do 64 em diante. Amém. Olha só. Mas alguns de vocês não creem em mim, pois Jesus sabia desde o princípio quem não acreditava nele e quem iria traí-lo. E acrescentou: por isso eu disse que ninguém pode vir a mim, a menos que o Pai o dê a mim. Neste momento, muitos de seus discípulos se afastaram dele e o abandonaram. 67. Então Jesus se voltou para os 12, olha só, se voltou ali para
os apóstolos mais chegados, os ministros dele, quem estava trabalhando ali na igreja, né, quem trabalhava ali efetivamente, quem já teoricamente tinha entendido o propósito da igreja, que dependia deles, que eles estavam ali justamente para continuar o trabalho da igreja de Cristo. Então Jesus se voltou para os 12 e perguntou: vocês também vão embora? Porque Jesus conhece todas as coisas, sabia que eles também estavam achando a palavra dura demais. A palavra tem que ser conforme ela é. A palavra de Deus é verdade. A palavra de Deus é precisa para tocar a minha vida e a tua vida. Então, se alguma coisa ali você acha, não é mesmo? É assim sim. Eu querendo ou não, você querendo ou não. Essa é a palavra verdadeira. Então, se for dura a palavra, sofra com ela, remoa, fique indignado com você mesmo, não com a palavra. E transforme-se, mude, busque auxílio do Espírito Santo para sair daquela realidade e voltar para a realidade de igreja. Então, o próprio Jesus não poupou ninguém, nem seus discípulos ali. Veja bem, e é um Jesus paciente, né, que demonstrou a sua misericórdia, o seu amor para o pecador, mas jamais tolerou o pecado e jamais vai tolerar. Então nós precisamos entender essa verdade. Se a palavra for dura, remoa, vá pensando nela. Pense na mudança, analise-se a si mesmo, que nós vamos achar que somos nós que estamos errados. Não a palavra é dura demais. Nada. Essa palavra aqui, de Mateus até Apocalipse, aliás, de Gênesis a Apocalipse, é verdade pura. Não pode ser relativa. E hoje estão tentando também, essa igreja consumista, relativizar a Bíblia. E não é. Esse tem que ser sim o nosso manual de fé e prática. Tem que ser. Nós precisamos entender que tudo que está escrito na Bíblia tem um propósito e é uma verdade. E se me confronta, eu tenho que mudar. Tenho que reagir a esse confronto com transformação em minha vida. Porque é para o meu bem. E é possível, porque o Espírito Santo está aí para isso. E às vezes a gente negligencia. O Espírito Santo está só esperando que a gente dê uma oportunidade para ele nos moldar, nos lapidar, nos ajudar, nos tirar daquele erro e colocar realmente na verdade. E a gente às vezes não se atém a isso. Então o Evangelho Bíblico confronta, corrige, transforma e exige arrependimento. Nós já aprendemos aqui, inclusive nessa série de mensagens, que arrependimento não é remorso. Arrependimento não é, é verdade, não deveria ter feito aquilo. Não, arrependimento é mudança. Arrependimento é realmente um retorno à prática verdadeira que precisamos. É mudar de direção por completo. Nós precisamos sim encarar esse evangelho que é difundido através da igreja. Esse evangelho que a igreja tem que carregar, tem que proclamar, tem que levantar essa bandeira e viver isso, como algo realmente que transforma nossas vidas, que muda a história de cada um de nós, que muda de direção. Então, não adianta eu ser ministrado, realmente essa palavra me confrontou, reconheci o meu erro, se eu não mudar. Não adianta, é colocar em prática que vai realmente trazer o benefício que a palavra da verdade nos traz, que é a mudança de vida, que é o alinhamento, que é viver de fato como igreja. Isso é muito importante, meus irmãos. Vamos lá rapidamente para Romanos 1:16. Que Paulo nos fala também. Pois não me vergonho das boas novas a respeito de Cristo, que são poder de Deus em ação para salvar todos os que creem, primeiro os judeus e também os gentios. Então vejam, meus irmãos, o evangelho é o poder. Como eu disse aqui, é poderoso. Só que, se eu mudar algo, se eu ocultar algo desse evangelho, ele não vai atingir o propósito. Deixa de ser poderoso, porque foi alterado. Aquilo que Cristo constituiu foi alterado. Então, se eu não vivo da forma exata, como Cristo quer que eu faça, esse evangelho não vai ter poder. Então, vou estar, de repente, aqui, como igreja, todos nós entregamos conhecimento. Jesus existe, Ele é Salvador. Jesus existe, Ele é o nosso Senhor. Jesus fez grandes coisas, Jesus é o Filho de Deus. E aí?
E o poder, se eu não encarar essas verdades, não tomar posse disso, e falar, não, realmente, eu sou essa igreja, eu fui alcançado, agora eu sou discípulo de Jesus e vou agir como Ele. Aí sim, se eu agir dessa forma, a igreja será a igreja verdadeiramente poderosa. E essas boas novas aí do Evangelho, a notícia que Jesus morreu e ressuscitou, aí sim terá poder de transformação, terá poder de tirar a pessoa que está caída lá no fundo do poço, resgatá-la, e ela vai sim poder mudar de vida, se arrepender, mudar de direção, ter uma vida diferente, transformada, porque assim vai ter poder. E o Espírito Santo assim vai poder atuar na vida daquele que vai ser alcançado pelo Evangelho, através do poder que há nas boas novas. Eu gostaria de ainda pegar um último ponto aqui, né? Começar também a aplicar aqui um pouquinho, que a hora já está avançada, tinha mais coisas, mas o tempo realmente não nos permite. Mas tem coisas aqui importantes ainda que nós devemos lembrar e observar. E aí, nós nos perguntamos muitas vezes, como realmente transformar a igreja consumista em uma igreja realmente cristocêntrica, onde Cristo esteja no centro. Aqui, quando nós transcorremos por esses outros pontos aqui, já começou a ficar claro quanto a isso, através da palavra que foi lida aqui, a mensagem que contém esses versículos que nós lemos, é uma palavra realmente verdadeira e transformadora. Mas, na prática, como que eu vou fazer isso, né? Então, primeiro, para a igreja como comunidade, como corpo, como um todo, né? O que nós devemos fazer? Uma das coisas principais é recuperar a pregação bíblica, firmada realmente na Bíblia. Porque aí sim, vai ter aquela palavra assim de conforto, vai ter palavra de consolo, de encorajamento, palavra de amor que nos alcançou, mas não vai faltar a palavra de confronto, porque ela vai ser completa. E muitas vezes nós precisamos, assim como nós já levamos chacoalhões aí de nossos pais, quando éramos imaturos, fazemos coisa errada, às vezes precisava ali de um chacoalhão. Menino, por que você está fazendo isso? A partir de agora você tem que fazer isso, assim, assado, para que nós possamos cair na real. É um chacoalhão de fato, para mostrar a direção certa. E a Bíblia faz isso também, nos confronta, nos mostra a direção. Então nós precisamos sim fazer isso. Então, recuperando as pregações bíblicas, profundas, fiéis das Escrituras, né, que realmente confrontam e mudam o caráter das pessoas. Desenvolver, sim, um ambiente de discipulado real, não de entretenimento. Então, como o Danilo até adiantou aqui quando estava dando os avisos, temos sim bastante oportunidades, bastante atividades, né, para fazermos na igreja. É célula, é GD dos homens, dos jovens, das irmãs que estão preparando algo com tanto carinho aqui, um especial para o mês das mães, e está arriscado a ver poucas pessoas, não valorizam o esforço, mas elas vão desistir? Eu sei que não, porque eu conheço. Elas estão ali para fazer o que elas devem fazer como corpo. Só que aí nós também como corpo precisamos valorizar, aproveitar principalmente esses momentos de sermos ministrados, confrontados, de vivermos sim em comunhão, em comunidade aqui. Então não é as reuniões em si que vão fazer a diferença na sua vida, mas o seu posicionamento diante daquilo que a igreja tem para oferecer, para proporcionar amadurecimento, transformação. Então nós precisamos sim participar. Hoje, um domingo, muitos cansados aqui, eu sei que tem gente que veio aqui realmente lutando contra si. Todos nós, levantar cedo, com chuva, um domingo, podia descansar. Mas aí nós olhamos para o propósito maior. Eu sou igreja, eu tenho que ir lá e adorar o meu Deus, eu tenho que desfrutar da presença dEle. E quando Ele se manifesta na presença do corpo da igreja, é diferente de quando Ele me manifesta lá no meu secreto. É diferente, e nós precisamos das duas coisas. Então, como igreja, meus irmãos, precisamos cultivar essa realmente cultura de sacrifício, de serviço. E eu tenho que servir aqui, eu sou o corpo, como eu já disse, desde o dedinho até a mão, a perna que nos conduz, tudo é importante. Então eu tenho que fazer parte disso. Eu tenho que ir lá principalmente para oferecer
algo ao Senhor, oferecer algo aos meus irmãos, pois conforme nós lemos aqui, nós somos uns dos outros, como na igreja primitiva. Então nós temos que sim, apoiar os nossos irmãos que precisam de ajuda. Então às vezes alguém levanta a bandeira, se dispõe a fazer e precisa de ajuda. Ninguém faz nada sozinho na igreja. E às vezes a gente deixa simplesmente de prestigiar. Às vezes não participa ali da execução, do planejamento, de tudo, e nem participa também. Então, meus irmãos, nós precisamos sim resgatar esta igreja como comunidade, realmente, né? Não medir sucesso por público, né? Mas sim pela transformação que há na vida de cada um. Então, meus irmãos, hoje a igreja não está muito cheia, mas qual o problema? Nós estamos aqui como igreja, e a mesma igreja que Cristo formou, amém? E cada um que está aqui pode desfrutar da presença do Pai da mesma forma se a igreja estivesse cheia. E eu aqui também, nenhum de nós, os ministros, podemos ser levianos ao ponto de achar, hoje pode ser meia boca, porque a igreja está vazia. Não, não é para a igreja, é para Deus, é para Jesus, é realmente viver como essa igreja santa e imaculada. Então nós precisamos sim participar com afinco, com aquela realmente sentimento de servo, que quer servir, que muitas vezes se sacrifica, se doa, enquanto muitos estão descansando, está preparando algo para a igreja, como é a realidade de muitos. Amém, meus irmãos? Então colocarmos realmente Cristo, e não os membros como centro das decisões, o centro das atenções. E para cada um dos discípulos individualmente, também tem. Renuncie à mentalidade consumista. Pergunte-se sempre, o que posso oferecer ao Senhor? O que eu posso oferecer ao Senhor? Pergunte a você. E você vai ver lacunas, às vezes, que o corpo está deixando, que é justamente você que tem que se encaixar ali. O Salmo 116, o salmista, que inclusive é até anônimo, mas fala tão sabiamente, o que darei ao Senhor por todos os benefícios? O que darei, o que eu darei, o que você dará ao Senhor pelos benefícios, que não são poucos, são muitos. Então vamos oferecer a Ele o que temos para oferecer. E não ache que, mas eu tenho tão pouco, que tal pessoa faz isso, faz aquilo, eu não sei fazer. Ofereça aquilo que Ele te deu, porque Ele te formou assim. Ele fez algo especial que só você vai poder fazer. Isso é fato. E como Cristo aqui, Ele não queria foco, holofotes. Muitas vezes Ele falava para não contar os milagres que Ele fez. Pense assim também. Ainda que não apareça aquilo que você está fazendo, não é menos importante não. Faça, é para o Senhor. Amém? E eu gostaria de, finalizando aqui, esta ministração, que vocês pensassem nisso. Que vocês refletissem nisso. O que falta para eu ser essa igreja verdadeira? Essa igreja que oferece, que entrega, né? Deixando de lado o consumo, entretenimento, né? Não trazendo tantas expectativas humanas de estrutura. Não, quando eu tiver isso, aí eu participo, quando eu tiver aquilo, aí eu faço. Não, meus irmãos, a hora é agora. Nós não sabemos se hoje à tarde ainda haverá oportunidade para nós fazermos realmente o papel de igreja. Se Cristo vier hoje à tarde, aí perdemos a oportunidade de ser igreja. E como vamos nos achar aqui, como igreja dele, que representa ele, como seremos reconhecidos por ele? Será que seremos reconhecidos? Não, então vamos sim, realmente mudar esse quadro. Filipenses 2, 5 e 8, os últimos versículos que vamos ler aqui, para encerrarmos. Vejam lá, é do 5 a 8, tá? Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo. Ele é o modelo de igreja. Embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, que ser igual a Deus fosse algo que devesse se esperar. Em vez disso, esvaziou-se de si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano, como veio em forma humana. Humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Então eu quis repetir esse versículo no final, para que nós possamos ser obedientes a esta palavra, obediente ao papel da igreja verdadeira de Cristo.
E não sermos levados pelo modismo, por aquilo que está acontecendo, que nós estamos vendo na internet, que tem tanta gente lá vibrando, gritando, pulando. Isso pode acontecer realmente, e muitas vezes eu fico ali na presença do Senhor, querendo pular e pulo, e grito e falo. Isso também acontece, mas não pode ser só isso, somente a alma sendo impulsionada, somente a alma me levando a fazer dessa forma. Não, o Espírito tem que estar com essa verdade ali, servindo, humilhando-se perante a presença do Senhor, como Cristo nos ensinou. Amém? Gostaria que vocês ficassem em pé, por gentileza. Vamos ficar em pé, já estamos encerrando aqui. E eu não poderia de também oferecer essa oportunidade. Se de repente alguém não reconheceu esse Cristo verdadeiro, e não manifestou isso publicamente, aceitando Ele como Senhor e Salvador, para fazer parte verdadeiramente desta igreja imaculada de Cristo, dessa igreja verdadeira, você tem a oportunidade nesta hora. Este é o momento. Se vocês nunca fez isso, e essa palavra fez algum sentido para você, você quer fazer parte dessa igreja de Cristo, agora é o momento. É necessário que manifestemos isso publicamente, darmos esse passo para sermos verdadeira igreja do Senhor. Tem alguém nesta manhã que quer fazer isso nesse momento? E se porventura você que já deu esse passo, já reconheceu, está afastado do corpo, não está fazendo parte ativamente, verdadeiramente desta igreja de Cristo, desta igreja poderosa de Cristo, também tem a oportunidade de voltar e fazer parte desse organismo vivo que é a igreja, dessa igreja ativa. Esse é o momento. Tem alguém que quer se reconciliar com a igreja, quer voltar a exercer realmente o papel de membro dessa igreja e participar ativamente deste corpo? Não tem ninguém nessa manhã? Amém, meus irmãos. Que Deus possa trabalhar na vida de cada um de nós, para que possamos fazer cada um o seu papel como igreja, como corpo, como organismo vivo do Senhor, e o nome dele será assim glorificado, em nome de Jesus, eu não tenho dúvida. Levem essa palavra, meditem nela, busquem nas Escrituras, e vamos realmente cumprir essa nossa missão de igreja de Cristo. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus nós oramos e agradecemos, Pai, por essa palavra que tem falado em nossos corações, que ela realmente encontre guarida em nossos corações e traga, Senhor, sentido às nossas vidas como igreja, que traga a transformação necessária, Pai, que nós possamos viver como igreja, negando a nós mesmos, pegando nossa cruz a cada dia e vivendo como uma igreja poderosa, a igreja que transforma, a igreja que carrega uma unção, um poder, que carrega o Espírito Santo, que representa Jesus aqui na terra, e que possamos verdadeiramente viver essa verdade. É o que nós oramos nessa manhã, em nome de Jesus. Amém e amém.